Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de gestão de talentos e a gente segue falando nessa aula sobre os desafios no desenvolvimento e na avaliação de talentos nas organizações. Na aula passada a gente falou bastante sobre como é importante no recrutamento e seleção você traçar um perfil de vaga, um perfil de competências, entendendo ali a função que se espera e as competências necessárias para aquela função, que ali a gente consegue nesse momento casar expectativa com os talentos. Os talentos vão chegar para suprir essas competências que a instituição tanto precisa. E obviamente que esse perfil de competências é o mesmo que vai ser usado posteriormente para que a gente possa fazer essa avaliação de talentos. Para você fazer uma avaliação, o que ela vai trazer de objetivo para você? Você vai conseguir ter subsídios para que os gestores possam orientar os colaboradores quando necessário e avaliar essa capacidade de adequação técnica e comportamental dentro da proposta de atuação. Então, não é só um perfil de entrada, mas de acompanhamento, de avaliação, de análise técnica e comportamental dentro daquela proposta de atuação que se espera. Um sistema bacana de gestão de desempenho, ele precisa ter critérios. Então eu preciso analisar qual a competência eu preciso ali, e qual a eficácia e a eficiência dessa avaliação. Eficácia no sentido de entender o que deve ser produzido, se ele está produzindo aquilo que se espera, e eficiência sobre o resultado, então qual é o resultado daquilo que está sendo produzido. Então, a partir do momento que eu desenho muito bem esses critérios numa gestão de desempenho, eu estou analisando a eficiência e a eficácia. E aí, essas metas de produção individual, elas podem ser uma parte dessas metas da instituição. Ele faz parte da instituição, ele pode ser responsável numa divisão de trabalho por garantir esses resultados ali. Obviamente, seu resultado individual ele vai garantir o resultado coletivo. Então, ele vai fazer uma parte de um todo, ok? Bom, esses indicadores então de desempenho dos nossos colaboradores, eles devem ser indicadores da tarefa e estarem relacionados então às metas de produção, seja da equipe, seja da unidade, seja individualmente. Então eu parto do macro e vou desmembrando essas metas até chegar nas metas individuais. Então, o Guimarães, em 1988, é quem trouxe essa citação que eu li para vocês, que eu trouxe para vocês, nesse sentido de que é importante que o colaborador ele entenda que a meta coletiva, ela vai ser desmembrada em metas individuais e que o seu resultado de desempenho vai depender daquele indicador de tarefa que foi atribuído a ele, ok? Essa avaliação, ela precisa ser um processo constante, ela precisa ser durante todo esse período, na verdade, em que ele estiver contratado pela empresa, nunca se tomar na hora da avaliação como verdade algum fato recente ou isolado. Ele pode ser uma reação a uma determinada situação, a um contexto pessoal e familiar de dificuldade, alguma coisa que esse colaborador ele possa estar passando. Mas a gente não pode reduzir o colaborador àquele momento. Então, se vai ser feita essa avaliação, precisa ser analisado esse todo. É muito perigoso a gente analisar fatos recentes isolados, porque senão a gente vai supervalorizar situações esporádicas. E às vezes esse feedback que precisa ser franco e honesto, ele vai estar muito focado numa situação em específico. Esse feedback, então, que é ali o momento em que você traçou o perfil, conversou sobre o desempenho, sobre as metas individuais e está dando feedback, ele precisa ser franco e honesto, Sempre trazendo ali os pontos fortes e os planos de melhoria.
e os pontos de melhoria, porque a partir do ponto de melhoria é que você vai estabelecer um plano de desenvolvimento para esse talento, para esse colaborador. Então, trazer fatos reais, coisas que aconteceram no dia a dia, né, para aquele momento do feedback, para analisar aquela determinada competência, vai deixar esse processo de mais fácil compreensão, né, mais realista para aquela pessoa que está recebendo o feedback. Então veja como é uma cadeia, né? A gente começa lá traçando o perfil para a vaga, faz um processo de recrutamento e seleção, avalia posteriormente, essa avaliação gera um plano de ação que vai garantir ali o desenvolvimento e, enfim, todo um processo formativo desse talento. Bom, quanto maior o conteúdo explorado, maior a possibilidade de estímulo. Então, quanto mais amplo você for, quanto mais coisas você discutir a respeito do desempenho do teu colaborador, mais ele vai se sentir observado e mais estimulado, né? Obviamente que a gente tem que traçar não só os pontos de melhoria, mas também os pontos fortes. E esse contexto é um contexto de negociação, porque é um momento em que o gestor traz as expectativas da instituição e renegocia, combina, faz como se fosse um tratado com esse profissional, né? Então, é muito chato quando alguém é desligado e sequer sabe o motivo do desligamento, né? É muito importante que, né, se a instituição tem essa preocupação com os seus colaboradores, que é o ideal, né, que ela faça essa análise desse desempenho e aí o próprio colaborador ele vai percebendo o seu desenvolvimento. E quando a gente fala de talento, esse é o momento em que ele vai se sentir motivado, né? É a partir do momento em que ele se percebe visto pela instituição, que há oportunidades de formação, que tem alguém acompanhando o seu trabalho, é o momento em que ele vai utilizar todo esse talento, toda essa aptidão, todo esse conhecimento para garantir os resultados ali para a instituição. Uma ideia de avaliação, né, uma proposta que a gente traz aqui no slide para vocês, ele é composto de 4 fases, né? Uma delas seria a autoavaliação, num primeiro momento em que o colaborador reflete criticamente sobre as suas competências, então ele tem ali o plano de competências e se percebe, faz uma análise, né, dessas dificuldades, dessas potencialidades. No segundo momento, a gente faz a avaliação 180, em que o líder avalia os seus colaboradores, né? Então, da mesma forma que o colaborador fez sua autoavaliação, o líder vai avaliar os seus colaboradores. Na sequência, uma avaliação 360, em que há um encontro entre essas duas visões, tanto do colaborador quanto do superior, mas também dos colegas de trabalho. E daí, de posse de todas essas informações, o líder ele vai fazer essa análise, verificar as competências, né, e fazer ali um plano de ação, né? Então, veja que o processo ele não necessariamente é só do líder com o colaborador, mas o colaborador se autoavaliando, uma análise dos colegas de trabalho, até chegar nesse plano de ação final ali, que vai ser traçado esse plano de desenvolvimento do colaborador. Abrantes ele vai dizer que essa avaliação constante da carreira também envolve refletir sobre suas ações no trabalho, percebendo se realizou atividades que o destaquem, como propor e executar inovações positivas ou agir de forma a mostrar potencial para ser líder, por exemplo. Então, que esse processo é um processo de autorreflexão sobre tudo aquilo que você executou dentro da instituição, né? Analisando ali o que você fez que te destacou, se você inovou, se você mostrou seus potenciais e inclusive os seus desejos, se no caso aí é uma promoção ou se você, né, se o colaborador ali está pensando em ser líder, né, nessa possibilidade. E aí, eu trouxe aqui esse material de Guimarães, né, sobre 9 dicas de avaliação de desempenho. Né? A primeira
é vir preparado, né? Então, ter ali um roteiro, né? Toda uma preparação, esse mapeamento das competências, né? Todo esse processo esteja desenhado para que haja ali uma metodologia para realizar essa conversa. Utilizar a ajuda de colegas, né? Então, a instituição, ela tem outros gestores, ela tem um RH, né? Então, envolver outras pessoas ali para validar documentos, para pensar em propostas, né? Para fazer um trabalho bem bacana. Foque nos processos colaborativos, né? Sempre perceba, então, se o colaborador, ele se percebe... ele percebe os seus próprios erros, se ele percebe os seus aprendizados, se ele percebe o seu papel na equipe e o quão colaborativo ele está sendo nesse momento, né? Sempre ouvir o colaborador, né? Então é uma via de mão dupla. Então, dar um espaço para que esse colaborador ele traga os seus pontos ali que ele se autoavaliou, né? Dentro desse processo. Envie o feedback em estilo sanduíche, no sentido de fazer a transparência, né? Então, tem a autoavaliação, tem a avaliação dos pares, tem a avaliação do líder e traga tudo isso à mesa, né? Deixe isso tudo transparente. Elogie as realizações, né? Então, a gente sempre foca em um feedback, trazer os pontos negativos, sempre trazer também as potencialidades. Preste sempre atenção. Então, às vezes ali pode ser que o colaborador queira falar algo, queira trazer algo, mas não está sabendo como. Então, esteja atento a esses sinais. Evite remarcar a avaliação, né? Então, quando há esse agendamento, o colaborador ele fica ansioso, ele fica apreensivo. Então, dê prioridade a isso. Uma vez agendado, faça a avaliação. E evite a avaliação junto com outros feedbacks, né? Um feedback, ele tem que ser constante, ele tem que fazer parte do dia a dia. Então, na avaliação, você está fazendo uma avaliação de desempenho. Obviamente, você pode dar um feedback ali pontual, mas das situações esporádicas, é naquele momento da situação esporádica que esse feedback ele deve acontecer. Uma vez que esse colaborador ele está avaliado, é a responsabilidade do gestor a elaboração do plano de ação para o desenvolvimento individual desse colaborador. Então, essa proposta ela precisa ser conduzida ali pelo gestor, né, para que esse plano de ação ele seja preparado e realizado pelo seu gestor, né? O que a gente pode colocar num plano como esse, né? Entrevista, troca de experiência com outros profissionais, moderação de grupos para desenvolver algum tipo de competência como liderança e gestão, leitura e discussão de texto, estudo teórico, a aprendizagem por modelo, acompanhando um profissional que seja ali um espelho, né, que tenha um bom desempenho, estudo e apresentação de temas relevantes, um aconselhamento com recursos humanos, participação de algum curso específico, reunião de acompanhamento com esse gestor imediato, ou seja, as formas da gente conseguir garantir, né, com que esse plano de desenvolvimento ele seja construído são várias. Vai depender muito do que foi combinado naquele plano de ação, ok? Então, um bom estudo para vocês e até a próxima.